Desde já agradeço aos nossos visitantes, meu irmão Raimundo, sua esposa que está nos visitando, uma amiga que ela trouxe, a irmã também já trouxe uma amiga sua. Sinta-se abraçada por nós, viu? Sinta-se, seja bem-vindo nesta família aqui da Nova Aliança, amém? Sempre é um prazer estar recebendo vocês aqui. Meus amados irmãos, lembrando das reuniões da nossa amada igreja, amanhã, segunda-feira, vamos ter culto de mulheres aqui na igreja. É um culto dirigido, é amanhã? Dia 10, né? Dia 10, perdão. E também então vamos lembrar das reuniões dessa semana. Terça-feira tem culto de doutrina aqui na igreja. Eu vou estar trazendo a pregação nessa noite. Vou estar continuando alguns estudos que eu tenho feito, andando nos passos de Jesus, para a nossa conduta cristã, o nosso entendimento mais profundo de uma caminhada com o Senhor. Lembrando também da nossa escola bíblica dominical, às 16 horas, meus irmãos, se façam presente. A gente tem trabalhado sobre ética cristã. É um momento muito bom de estarmos trocando pensamentos, ideias e aprendendo da palavra do Senhor, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E quinta-feira tem um culto de oração. O grupo se reúne para estar orando uns pelos outros, apresentando a Deus as nossas dificuldades e também as nossas alegrias, as bênçãos derramadas que o Senhor tem derramado em nossa vida. Amém, irmãos? Sem mais avisos, convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Atos. Em Atos capítulo 11. Eu tenho feito uma série de pregações falando sobre a importância de uma igreja missionária. E uma igreja missionária, ela é uma igreja saudável. Nesse pensamento nós temos sido conduzidos através da palavra de Deus a entender mais sobre o que o Senhor espera de nós, a anunciar o seu evangelho, a trabalhar a sua palavra. E nessa noite eu quero estar trazendo uma atenção maior a esses versículos aqui de Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, para um entendimento maior, para mim estar fechando essa série de pregações essa noite com algumas aplicações. Hoje, no último domingo do mês, domingo que vem a gente já vai ter a nossa Santa Ceia. Então eu quero estar encerrando essa série de pregações sobre o olhar de uma igreja missionária, uma diferença de uma igreja missionária, trazendo algumas aplicações para esses versículos hoje. Leiam comigo Atos capítulo 11, do verso 19 ao 26. Para os nossos visitantes, nós estamos usando aqui a Bíblia corrigida, a NAA, a nova versão corrigida, que é para um entendimento maior de aplicação para as nossas vidas. Observe, não muda muito da sua, mas você vai entender. Verso 19 de Atos capítulo 11. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegara aos ouvidos da igreja que estava reunida em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse
porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Oremos. Ó Deus amado, Pai bendito, abre, ó Deus, o nosso entendimento para compreender a tua santa palavra. Abre o nosso coração e usa, ó Deus, na medida da tua vontade. Que nós, ó Deus, que a tua igreja, que os teus pequeninos venham sair daqui diferente, em uma construção de vida e de pensamento diferente, olhando e observando o reino de Deus. É o que eu te peço em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a igreja que passou todo esse mês familiarizada com esse texto, mas eu quero estar chamando a tua atenção para entender alguns pontos dessa passagem bíblica em especial. O tema que eu quero estar trabalhando essa noite é que uma igreja saudável, ela olha para o reino. Se você observar nessa passagem, muita colocação desses versículos denota um serviço, um olhar, um trabalho para o reino de Deus. E esse trabalho, ela é proporcionado à igreja, ela é proporcionada a nós como crentes. Esse aqui é o crente mais fiel que nós temos, não falta tudo. Ele olha, ela olha para esse pensamento de uma conduta maior, para entendermos o que é que o Senhor espera de nós. Amém, igreja? Então, comigo até aqui nesse entendimento, observe logo o verso 19 em questão. Eu quero estar dando só uma explanação rápida aqui. Os que foram dispersos a partir da morte de Estevão, e eles anunciavam a palavra do Senhor, anunciavam o reino do Senhor a um pequeno grupo ali da cidade. Mas observe que foi através dessa dispersão, deles ter se espalhado, que o reino foi aberto a um leque maior, a um entendimento maior da palavra de Deus. Observe o verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, anunciaram também a palavra do Senhor aos gregos. Mais uma vez, uma colocação de que estava sendo pregado o Evangelho. Observe o verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, observe, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Porque a palavra de Deus era anunciada, a palavra de Deus era pregada, o reino era mostrado ali, e a notícia estava se espalhando. Então, uma igreja saudável, uma igreja missionária, uma igreja que prega o Evangelho, ela só está focada em anunciar o reino, em fazer o seu trabalho. E isso vai o quê? Se espalhar em meio a uma comunidade. Então, nesse ponto é que eu trago o pensamento de vocês ao tema desta mensagem. Uma igreja saudável, ela olha para o reino. Ela olha para o reino. Ela olha mais. Ela não procura viver no seu eixo de conforto, em uma catraca que só gira em torno de si. Não, ela tem a consciência, a necessidade de entender que tem que pregar o reino de Deus. A diferença entre a igreja e o reino de Deus, há uma diferença. Geralmente tratamos o reino de Deus como um sinônimo de igreja, mas será que isto está correto? Será que o reino de Deus e a igreja têm o mesmo sinônimo, iguais? São iguais? Não. Elas têm pensamentos
e trabalhos distintos. O nosso trabalho é apresentar o reino. Esse é o papel da igreja. Aqui não é o reino de Deus. Aqui não é o reino de Deus. Eu trabalhei domingo passado e mostrei a dificuldade que nós temos por tratar com pessoas. No reino, vai ter pessoas doentes espiritualmente? Não, igreja. No reino, vai ter o joio no meio do trigo? Não. No reino, nós vamos nos deparar com pessoas que julgamos, que olham para a gente diferente? Não. Vamos estar todos no mesmo patamar, na mesma linha de pensamento, adorando a Deus. Então há uma diferença grande do reino e igreja. Aqui não. Aqui nós estamos tratando com pessoas. Aqui nós estamos nos decepcionando a cada dia, na mesma medida também que nos alegramos a cada dia. Muitas vezes, dependendo da bagagem espiritual que temos, muitas vezes estamos aqui e outras vezes lá embaixo. Não é verdade? Oscilamos muito como pessoas, oscilamos muito como crentes, oscilamos muito como cristãos. No reino não. Nós vamos estar transformados a uma imagem e semelhança de Cristo. Mas o papel da igreja é apresentar o reino, é apresentar o reino de Deus. O reino está igualmente relacionado com a história da igreja e do mundo, de modo que há uma conexão entre os dois, mas eles não representam a mesma realidade no presente e também nem representa a mesma realidade no futuro. É diferente. O reino significa todos os aspectos da atividade redentora de Deus neste mundo. O que era que João Batista, antes da vinda de Jesus, antes de Jesus se apresentar como Jesus, como era que ele apresentava? Vai vir aquele que eu não tenho direito nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ajeite as suas vidas, ajeite as suas veredas, ajeite o seu caminho, que o reino de Deus está próximo. Não era isso que ele pregava? Então a igreja ela tem esse papel de anunciar a palavra de Deus, de mostrar um olhar para o reino de Deus, mostrar para a sociedade, para o mundo, que o foco do crente é apresentar como igreja, apresentar Jesus e uma vida vindoura, apresentar um compromisso, uma moradia no reino de Deus. O reino significa todos os aspectos e atividades redentoras de Deus aqui na igreja. É através de nós como crentes. Quem é a igreja que eu tenho falado todos esses domingos desse mês, igreja? Quem é a igreja? Somos nós. Nós somos a igreja. Isso vai além dos indivíduos que compõem a igreja, embora naturalmente esta igreja, este indivíduo esteja ligado no reino de Deus. Porque o que é que a palavra do Senhor nos ensina também? O que ligamos aqui é ligado nos céus. Se desligamos aqui, é desligado também no céu. Então há uma conexão entre a pessoa, entre o indivíduo e o reino de Deus. Então aqui recai sobre nós, como igreja, uma responsabilidade maior. Não é verdade? Maior. Você não está pregando sobre você mesmo. É muito fácil eu falar do Adriano. É fácil falar do Adriano? É não. É difícil falar de uma pessoa cheia de falha, cheia de pecado.
Uma pessoa que nasceu e foi consumida pelo pecado desde a nascença. Mas você falar de um ser que nunca pecou, que nunca errou e que deu a vida dele por cada um de nós, é genuíno. Você vai estar apresentando um Deus que não decepciona. Você vai estar apresentando um Deus que nunca vai te decepcionar, que deu a vida dele por ti, que deu a vida do seu único Filho, Cristo Jesus, por amor a mim e a você. Essa é uma maneira de apresentar Cristo. Mas também recai sobre nós uma responsabilidade muito grande de esquecer de nós, que diminua eu e cresça a tua palavra em minha vida, que diminua eu, mas que o Evangelho seja anunciado. Esse é o papel da igreja, esse é o papel de cada irmão. Por outro lado, a igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo, uma comunhão dos que receberam o Evangelho do Reino, mediante a fé e arrependimento. Todos nós, se confessarmos a Cristo verdadeiramente, se reconhecermos que Cristo morreu por nós temos essa ligação no reino de Deus, nós temos essa conexão no reino de Deus, e está garantido a nossa morada. A igreja, ela participa da salvação que vem por meio do reino, que institui algumas coisas, alguns padrões: o perdão dos pecados, a adoração por parte de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida e a posse da vida eterna. Esses são os privilégios que temos por anunciar o reino de Deus, por pregar o reino de Deus, por se levantar como igreja. Esses são os padrões que temos: perdão dos nossos pecados, é uma adoração por parte de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzindo ao entendimento maior, e a posse da vida eterna. Esse é o nosso privilégio que temos por ser crentes em Cristo Jesus, por anunciar a palavra de Deus, por querer se colocar como uma igreja missionária e como uma igreja saudável. Entretanto, os outros que nos mostram que são motivos, os benefícios que Deus graciosamente dá através do reino para toda a sua igreja. Temos esses benefícios, mas isso é apagado da nossa vida quando nós não cumprimos o nosso papel como crente. Não é só o seu eixo, não é só a sua catraca que gira em torno de si próprio. Tem que ser pregado o Evangelho. Você tem que fazer seu papel, tem que fazer o seu trabalho para Deus. A igreja é um agente do reino neste mundo. Por essa razão ele exorta a pregar o Evangelho ao mundo. Por essa razão nós somos exortados através da palavra de Deus a anunciar o ide do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura famílias, o Evangelho que completa o vazio que existe em nosso coração. Meus irmãos, você pode ir para qualquer psicólogo resolver o teu problema de tristeza, de doença espiritual, que não vai servir de nada. Vai ser algo que naquele momento é tipo um remédio que você toma. Quando você sente uma dor de cabeça, você toma ali um Anador e a dor de cabeça passa. Mas no exato momento que tu passa a se preocupar de novo com as tuas dificuldades, com as tuas lutas, a dor de cabeça volta. Então tu não teve uma cura verdadeira, tu não teve uma cura genuína, mas no exato momento que tu tem um encontro com Deus, que tu se coloca como igreja, como agente do reino de Deus neste mundo, aí sim, tu passa a viver a plenitude do Evangelho. Tu passa a viver uma realidade que é demonstrada a ti,
numa vivência, não em falsas condutas, mas em uma vivência santa e genuína. Tu não consegue viver em fantasia, como diz um pastor amigo meu, tu não consegue viver no mundo de Nárnia, em uma mentira, que ao ver você entra dentro de um guarda-roupa e sai dentro de um espaço maior, aquela ideia de uma fantasia da tenda do Harry Potter, que tu entra, a tenda é bem miudinha, quando tu entra é uma casa gigante. Isso se chama fantasia. Se tu tem que ter uma vida digna diante de Deus, uma conduta santa diante de Deus, um preparo eficaz, então tu tem que ser uma pessoa que demonstra o que o Senhor fez em tua vida, e essa demonstração é através de uma conduta para com Deus, em trabalho, em vivência, em elo de comunhão com os teus irmãos. E dessa maneira ela se torna a comunidade dos que aguarda a vinda do reino e a glória de Deus. É dessa maneira que nós vamos, como servos, receber do Senhor os talentos na expectativa da sua volta. Não se engane, esses talentos foi dado a cada um de nós. Pastor, mas eu não consigo desenvolver talento nenhum. Então você não consegue nem orar, ter um diálogo com Deus em oração. Tu não consegue? Ah, pastor, consigo. Eu oro a Deus todas as noites. Pois está aí o teu talento. Pois está aí o teu talento. Pastor, eu não consigo me interessar pelos louvores da igreja. Eu não consigo me interessar por aprender a tocar algum instrumento, por dirigir um culto, por pregar o evangelho. Mas eu sei, pastor, limpar a igreja. Eu sei zelar a igreja. Eu sei varrer, sei passar o pano. Pois está aí o teu talento para Deus. Não diminua, meu irmão, o talento que Deus te deu. Não diminua. Eu não sou maior do que você como pastor, do que o diácono como servo. Não sou. Tu imagina que maior privilégio o Senhor te deu de tu exercer a função de zelar a casa dele aqui na terra. É um privilégio imenso. Tu cuidar da casa do Senhor, tu cuidar daquele ambiente que o Espírito Santo de Deus está. Aquele que quando Moisés pisou, que foi o que o Senhor disse: tira a sandália dos teus pés, que este lugar é santo. Então não diminua o teu talento que o Senhor te deu. E na mesma medida que tu consegue identificar o teu talento, tu vai juntando talentos no céu. Galardões que tu vai receber. Por isso nós temos que ter essa percepção que a igreja é constituída de inúmeros benefícios recebidos do reino. Daí a felicidade que temos em confundir um com o outro, de acharmos que estamos vivendo o reino de Deus aqui. Não, dificuldade sempre vai vir. Barreiras, lutas sempre vão existir. Não ache que você está por ser crente, por ter entregado tua vida a Cristo, tu vai viver o reino de Deus aqui na terra. Não se engane. Não deposite a sua confiança em uma melhor política ou em um trabalho que tu vai ganhar 20 mil. Não se engane, que aqui você não vai viver a plenitude do reino aqui. Aqui você vai viver a eficácia do trabalho para o reino. Vocês estão entendendo, igreja, a diferença? Estão comigo, igreja, no entendimento? Esse é o entendimento. Mas a igreja nunca se transformará no reino, nem tampouco é chamada a se identificar com o reino. Mas nós somos chamados a pregar o reino de Deus, a anunciar o reino de Deus. Na verdade, o reino, através do poder de Deus, age e continuará agindo
sobre a igreja. Sobre a igreja. Por isso que é derramado em nossas vidas os talentos para que venha ser usado aqui, para que venha ser praticado aqui, anunciar o reino do trabalho. Podemos separar em dois aspectos a ação do reino de Deus sobre a igreja. Primeiro, a igreja ela é limitada e orientada pelo reino de Deus, acompanhada do seu progresso sobre este mundo que se aproxima da sua futura vinda e plenamente do nosso Senhor. Essa é a característica da igreja. No entanto, a distinção entre as marcas essenciais e as marcas importantes nos recorda que a santificação na vida da igreja e na vida do indivíduo ocorre progressivamente. O que significa essa palavra progressivamente? O que faz progresso, o que progride, o que avança, nem que seja lentamente, mas sem parar. Então nós vivemos em progresso, em crescimento, mudando a cada dia, prosseguindo, muitas vezes lentamente, muitas vezes bem devagar, mas em nenhum momento podemos parar. Essa é uma igreja missionária, essa é uma igreja saudável. Não é aquela que desiste nas primeiras dificuldades. Você já pensou se o pastor Davi, no dia que estava cavando o alicerce dessa igreja, mais 2 irmãos e a irmã Maria do Carmo trazendo água, ajudando ali, e que um homem apareceu, um homem do nada, e veio discutir com ele e dizer que ele estava passando a seca a mais na dimensão da igreja. Aí ele disse para o homem: não, eu estou com o documento aqui, deixa eu lhe mostrar. E mediram os dois juntos o tamanho da igreja, e o homem mesmo assim não se conformou com aquilo ali, e ele atacou o pastor Davi com uma enxada. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas quem conversa com o pastor Davi, ele vai dizer. Do nada esse cara pegou a enxada e tentou atacar o pastor Davi. O pastor Davi estava com o outro na mão, se defendeu. Tu já pensou se ele tivesse insistido nessa primeira dificuldade? Se ele não tivesse olhado além, se ele não tivesse olhado para o reino, essa igreja não estaria aqui. E não tinha sido construído nesse local um lugar de adoração ao nosso Deus. Estava aqui vazio. Poderia ser tudo aqui, irmãos, mas ia continuar sendo vazio. Porque é isso que um prédio sem a palavra de Deus, sem expectativa do reino, significa um vazio. Se tu vive hoje como igreja em Cristo, que a igreja somos nós, e tu vive esse vazio, tu está doente espiritualmente. Temos que almejar viver a plenitude de Deus. O que dizer, o que significa a palavra progressiva é isso. Temos que viver avançando. Esse é o papel como crente, avançando. E nesse pensamento, irmãos, nesse pensamento, eu quero estar trabalhando algumas aplicações nesse nosso texto base. A primeira aplicação nós vamos ver aqui no verso 24, na parte B do versículo. Essas aplicações é para o nosso crescimento como igreja e como pessoa, e entendendo que o nosso papel aqui é anunciar o reino de Deus, e entender que a igreja somos nós. Amém, igreja? Observe o verso 24 de Atos 11, a parte B do versículo: cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se
desafio ao Senhor. A primeira aplicação é buscar o poder do Espírito Santo e ter fé. Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Também ali em Antioquia havia muitos irmãos e irmãs fervorosos, pessoas tementes a Deus, pessoas cheias do Espírito e de fé. A igreja missionária, ela é uma igreja fervorosa, ela é cheia de fé e é usada pelo Espírito. É o Espírito Santo que conduz. Sempre busca o Espírito Santo como fonte de energia que fortalece os irmãos. É conduzida pelo Espírito. Ela consegue identificar que o Espírito que opera em nós é que testifica ao nosso favor. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso esvaziar de si mesmo. Temos que esvaziar de si mesmo. O Espírito Santo ele não vai habitar em um corpo onde a gente quer que prevaleça as nossas vontades e não a dele. As nossas vontades e não a dele. Essa semana eu estava analisando o texto mais do irmão Bruno e achei interessante que ali em todas tem várias passagens que o próprio Senhor, o próprio Jesus olha para o Senhor e diz: Pai, que seja feita a tua vontade. Na verdade, já observaram isso? Pai, que não venha ser a minha vontade, mas a tua que prevaleça. Ali nós estamos falando do próprio Deus Jesus, demonstrando o quê? Obediência e uma diminuição total da sua própria vontade. E porque nós, como servos, como criaturas, muitas vezes achamos que o que tem que agir em nós é a nossa vontade. Por minha vontade eu estava aqui? Estava, irmão Luiz? Não, eu já comentei aqui várias vezes com vocês que eu imaginava ser empresário rico, Thiago, e muitas vezes tentei correr atrás disso. Tudo que, rapaz, eu vou tentar vender isso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui, eu vou atrás do meu império, eu vou atrás da minha riqueza, eu vou atrás de dar um conforto para a minha família, mas o vazio no coração era o mesmo, a doença era a mesma, porque sem Deus estamos doentes, sem a ação do Espírito estamos doentes. Então foi quando eu identifiquei que a minha busca plenamente era pelo Espírito Santo de Deus e me encher do Espírito e de fé. Esse era o meu foco, esse era o meu propósito. E hoje eu vou lhe dizer, meus amados irmãos, hoje quando eu imagino uma vida sem Deus, é como se eu fosse uma formiguinha dentro de um balde d'água debaixo de uma biqueira, esperando só a hora da chuva. Não sei se vocês já viram nos desenhos como é uma gota d'água quando cai e uma formiga está ali. Parece uma onda enorme, porque pela sua pequenez. Pois eu sem Deus, eu sou o menor dos insetos, porque eu estou doente. Então, nesse pensamento, temos que buscar, que nos encher do Espírito Santo e de fé. Por isso, a igreja missionária, ela é composta de um povo humilde e fiel. Humilde em pensamento. Eu não estou falando de uma parte financeira, como o pastor Davi já falou aqui várias vezes, que ele glorifica a Deus com o que ele tem. Se ele tem muito, ele glorifica a Deus com muito. Se ele tem pouco, ele glorifica a Deus com pouco. Mas aqui a igreja missionária ela é composta de um povo humilde e fiel, humilde de pensamento e fiel acima de tudo a Deus. Estão comigo, igreja, nesse entendimento? Humilde de pensamento. Na igreja de eventos, as pessoas são cheias de opiniões e de suas próprias vontades.
cada um quer fazer uma coisa que gosta mais do que a outra. Um irmão mostra que sabe mais do que o outro e quer fazer melhor. Quando você escala ele com a direção, numa terça-feira, ele diz: não, pastor, eu não quero dirigir numa terça-feira não, só vem pingados de gato, só vem 3, 4 irmãos. Eu quero dirigir no aniversário que vem todas as igrejas. Eu quero dirigir no domingo que vem mais igreja, vem mais pessoas. Porque ele não procura estar no centro da vontade de Deus, e sim no seu próprio eixo de conforto, querendo aparecer. A igreja de Antioquia ela era cheia de fé, porque pregava a palavra de Deus, ensinava a crer na verdade. E eu tenho certeza, meus amados irmãos, que essa igreja ela avança nesse pensamento. Eu sempre tive isso em mente, que a igreja do Senhor ia me dar para me pastorear. E em todas elas que eu passei, na igreja bíblica, um pouco tempo que eu passei na Nova Jerusalém, uma coisa que eu sempre colocava em meu coração é que a palavra de Deus ia ser a base, o alicerce da vida das ovelhas. E esse ia ser o pensamento das ovelhas. Muitas vezes me foi perguntado se eu ia mudar o meu nível de pregação, a minha maneira de pregar, e eu falei: não, a minha tendência é aumentar, e a igreja vai aprender. Como diz lá em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos 10, 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Sua emoção maior da igreja de Antioquia era sentir o poder de Deus através das vidas daqueles irmãos que ali estavam. Então, nesse pensamento, buscar o Espírito Santo é se encher de fé para fazer missões. Buscar o Espírito Santo é se encher de fé para trabalhar o reino de Deus. Você não vai receber o seu salário aqui. Não espere ter uma vida confortável aqui. Não espere não ter brigas, lutas aqui. Não espere, porque você planta aqui, mas vai colher o reino. Então, não plante frutas ruins, que você vai colher frutas ruins. Não plante frutas ruins. O limão, ele é ruim? É ruim o limão? O limão é bom, né? Mas tem um limão ruim, não tem? Todo mundo julga que o limão é ruim porque ele amarga. Mas tu já abriu o limão, aquele menorzinho, o menor que tem, que ele é mais caroço do que sumo. Então ali foi o que? Uma plantação ruim. Então até o amargo da tua vida tem que ser para glorificar a Deus. Entendeu, igreja? Até o amargo da tua vida. Muitas vezes nós somos pessoas amargas. Na verdade, Luiz, muitas vezes nós encontramos pessoas na igreja amargas, pessoas que não riem, pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, mas às vezes aquele amargo dela é uma pessoa que vai te ensinar a endurecer nas tuas batalhas. Eu conheci uma pessoa que ela só me dava batalha na igreja. Logo quando eu cheguei na igreja, eu cheguei para trabalhar como co-pastor, e ela olhou para mim, padinha, e perguntou: o que é que tu me fazer aqui? E ela era presidente de missões na igreja. O que é que vocês iam fazer aqui? Você não tinha outra igreja para ir, não? Eu vim, mano. Ele me convidou para assumir a igreja como co-pastor, como pastor presidente, o pastor Osmar. Né? Está vendo aquela porta ali? Volte por ela, que aqui você não vai se dar bem, não. E viu as costas para mim. Uma pessoa que eu dava boa noite, eu ficava na portaria, eu dava boa noite, ela passava por mim e olhava assim. Extremamente amarga. Só o que foi que eu aprendi em ela ser amarga? Eu aprendi a tomar o suco amargo que ela me oferecia.
e demonstrar o amor genuíno que ela estava transformando no meu coração. Eu não conseguia ter raiva dela. Eu não conseguia ter raiva dela. Muitas vezes ela tentava fugir, eu puxava e dava um abraço. Uma vez ela olhou para mim já com tempo e disse: Pastor Adriano, hoje eu sei que você é o meu pastor. E foi uma pessoa que eu trabalhei muito tempo na igreja, lado a lado com ela, trabalhando missões, preparando culto de missões na igreja. Uma pessoa que com o tempo demonstrou um carinho tão grande por mim, pela minha família, que eu olhava para dentro e dizia: tu consegue ver nela aquela pessoa de quando nós chegamos aqui? Né, gente? Irmãos, até o pior amargo daquela pessoa é para glorificar a Deus da maneira dela. Então, até o limão que nós vamos plantar tem que ser aquele limão grande, aquele que tem muito sumo, porque é para a glória de Deus. Buscar o Espírito Santo é se encher de fé para fazer o trabalho de Deus. Meus irmãos, o meu tempo já avança aqui, mas eu quero estar fazendo a última aplicação aqui, na parte B do verso 25. Observe: por todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. A segunda aplicação que eu quero estar fazendo nessa noite para o nosso crescimento espiritual é aprender a palavra de Deus. Essa é a busca de uma igreja saudável. Assim que ele reconheceu, assim que Barnabé reconheceu que a igreja de Antioquia corria para o encontro de um crescimento espiritual, ele foi buscar quem? Que passou um ano ensinando a palavra de Deus ali? Paulo. Foi buscar Saulo, convidou para que ele viesse doutrinar aquela comunidade na palavra de Deus. Trouxe o melhor dos professores para instruir a igreja na palavra, para ensinar a igreja a buscar a palavra de Deus. E por todo o ano ele se reuniu naquela igreja e ensinaram multidões. Os irmãos de Antioquia estavam famintos por aprender mais das Escrituras. Uma igreja missionária ama ouvir e aprender a palavra de Deus. Os cristãos estudam a Bíblia e ninguém se julga mais sábio do que o outro, porque todos estão aprendendo juntos, crescendo juntos, num compromisso maior de aprender a palavra de Deus para usar, para trabalhar. Não tem atrito. Ao contrário, é como diz lá em Provérbios: é o ferro com ferro se afia. O que vocês entendem sobre isso? Que o ferro com ferro se afia. Vocês já viram o açougueiro, como é que ele amola a faca? É outro ferro passando a faca, e a faca fica extremamente amolada. Então, ao buscar a palavra de Deus, nós temos que estar nos afiando um com o outro. Eu falei hoje aqui na escola bíblica dominical que tem alguns assuntos que a Diene, ela anda mais na Bíblia do que eu. E eu vou tirar minhas dúvidas com ela. Diene, esse assunto aqui. Por quê? Porque ela estudou mais. Tem alguns assuntos que o Bruno entende mais do que eu, o irmão Luiz entende mais do que eu. E isso nós vamos nos afiando na palavra de Deus, nos preparando, buscando a palavra de Deus. Pois esse é o pensamento de crescimento junto. A igreja de eventos, ela sempre está ocupada demais para ter tempo de estudar a Bíblia. É por isso que ela fracassa. Ela olha tanto para os eventos que ela esquece de estudar a Bíblia. Ela esquece de seguir o manual que o Senhor nos deixou. São tantas atividades que a pregação é o último foco. É o último foco. Eu já estive em uma igreja que era tanto no evento que quando era para a pregação dizia: ó, não passa o horário não, você nunca mais prega aqui. Se eu passasse o horário 10 minutos, eu só ia cair na escada
meses. Viu? Ou senão, quando eu passasse 5 minutos, a igreja já estava se levantando, porque já estava preocupado com o que ia ser servido no jantar, ou no lanche que ia ter depois do culto. Vocês estão entendendo isso? Porque o foco não é na palavra. Para a igreja de Antioquia, aquele ano foi de muito aprendizado. Aquele ano foi de muito aprendizado. Aproveitaram a presença do apóstolo Paulo para aprender o máximo possível. E muitas pessoas vinham aprender o evangelho com eles. Tiveram uma oportunidade grande e souberam aproveitar. O estudo bíblico é um desafio para os dias atuais, porque as pessoas não têm mais o pensamento voltado para o aprendizado, e são exigidos na igreja apenas uma presença física, enquanto a presença espiritual tem morrido. Essa é a dura realidade. Eu ouvi dos meus professores de seminário que no passado a rainha da ciência era a teologia. Era a rainha da ciência. Quando uma família se levantava para dizer que ia estudar teologia, a família vibrava. Oh, glória a Deus! Mas o pastor no nosso meio, hoje se um menino desse se levantar e dizer: eu vou estudar teologia para ser pastor, larga de ser besta, menino. Tem que estudar medicina. Não que aquilo que tu se formou, tu não venha usar para dentro da igreja, não te interprete mal. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje a maior dificuldade dos tempos atuais é ter ovelhas voltadas para ouvir a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus. E é porque nós ainda não chegamos nem naquela fase que diz lá que nos evangelhos diz que o pregar da palavra ia ser como coceira nos ouvidos, ia incomodar. Mas não chegamos nesse aspecto ainda não, Luiz. Mas hoje já tem muitos assim, que quando passa um pouco da palavra, já está se coçando, parece que está com coceira. Temos que ter um pensamento voltado para ouvir, aprender da palavra de Deus. Então agora eu imagino que tem perdido ter uma escola bíblica no dominical e você não viu. Tu imagina que não tem perdido. Meus irmãos, aí o que me vem para encerrar: nós vamos ser uma igreja missionária ou não? Nós vamos ser uma igreja saudável ou não? A igreja de Antioquia, ela vivenciava a cada dia missões, anunciando o evangelho, enviando missionários, aceitando os desafios como oportunidade de fazer a vontade de Deus. Esse é o papel da igreja de Antioquia. Eu convido vocês para encerrar. Nós lermos Mateus 9, verso 37 e 38. Pode ficar de pé, deixa eu já encerrar. Mateus 9. Observe. Estão comigo? Mateus 9, verso 37 e 38. Diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Aqui é o próprio Jesus falando aos seus discípulos. A ordem de Deus para nos ir na direção do mundo, semeando a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém, igreja? Ó Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo entendimento das tuas escrituras. Nos ensina, ó Deus, a aplicar isso em nossa vida. Aplica, ó Deus, isso na vida da tua igreja. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém.